Muchas gracias, muchas gracias. Es una alegría encontrar a todos ustedes en este momento por el canal de YouTube de Seiichi Onoye en español para estudiar esta maravillosa enseñanza de Seiichi Onoye. Muchísimas gracias a todos ustedes. En este momento vamos a iniciar nuestra reunión y pido a todos que acompañen mentalmente la oración del libro Mis Oraciones, de autoría del Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi. Oración para retirar los obstáculos. Cierre los ojos, por favor, y acompañe mentalmente. Dios es el todo de todo. Dios es armonía y perfección. Consecuentemente, las situaciones de desarmonía no son existencias verdaderas. Así como la neblina se disipa delante del sol de la mañana, esta aparente desarmonía desaparecerá delante de la luz de Dios. Por eso estoy tranquilo. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Ser hijo de Dios es ser totalmente libre. Por eso no existe ningún obstáculo frente a mí. Soy totalmente libre. Soy totalmente libre. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, este día de hoy vamos a estudiar el libro de los jóvenes, el capítulo 12 y capítulo 13. Y este capítulo habla de algo muy maravilloso que sobre las virtudes de la amabilidad y de la persistencia. Y este primeiro capítulo, el 12, tenemos en este capítulo 3 relatos maravillosos. Eu vou comentar com vocês dois de ellos, que para compartilhar com vocês, para que vocês tenham uma ideia do que é a ensinança de Seiichi Onoye. Para as pessoas que estão entrando em contato com nós em dia de hoje, por primeira vez, a palavra Seiichi Onoye, em uma tradução livre, significa hogar del progresso infinito. A filosofia de vida de Seiichi Onoye é uma filosofia de vida prática. Nós não temos nenhum preconceito religioso. Nós creemos que Deus é único. Por lo tanto, para praticar este modo de viver de Seiichi Onoye em seu cotidiano, em seu dia a dia, você não necessita abandonar sua religião de origem. Nós creemos que Deus é único e que Deus está em todos os lugares e em todas as buenas religiões, não? Então, é muito importante compreender isto. E durante nosso estudo de hoje, vocês vão poder compreender um pouquinho mais. E vocês que estão chegando por la primeira vez, cada um em seu respectivo país, busquem aí por la direção de Seiichi Onoye em seu país, em la página de Seiichi Onoye em espanhol. Você vai encontrar a direção de Seiichi Onoye em seu país, entrar em contato, perguntar onde há reuniões, como fazer para participar das reuniões. E assim que todo isto passar da pandemia, nós vamos nos encontrar muito pronto para estudar esta maravilhosa filosofia de vida de Seiichi Onoye. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos ustedes. Sejam bem-vindos. Muchísimas gracias de corazón a cada uno de ustedes. En este capítulo, entonces, sobre las virtudes de la amabilidad y de la persistencia, el profesor, el sagrado maestro Masaharu Taniguchi escribe: hay momentos en la vida en que nos sentimos desesperados porque nuestros objetivos se malogran totalmente, a pesar de haber empeñado todo nuestro esfuerzo y de haber hecho todas las tentativas. Llegamos al grado de recurrir a terceros, procurando obtener su colaboración con palabras vehementes y argumentos convincentes. Pero todo es en vano. Entonces, caímos en un profundo desánimo, creyendo que ya se agotaron todos los recursos. Pero la verdad es que aún en esos momentos, todavía há médios para solucionar a situação, todavia existe um caminho a seguir. Mira que maravilhoso.
Por pior que seja a aparência manifestada, por pior que seja a situação que você esteja passando em este exato momento, há um caminho a seguir, o professor afirma em este texto. E este caminho que conduz ao objetivo se denomina persistência. Uma pessoa persistente não retrocede, por mais dura que seja a derrota, por grandes que sejam os obstáculos e as dificuldades que tenha que enfrentar. É como uma flor de cereza que surge perfumada, rompendo a neve em el rigor del invierno. Devemos seguir o exemplo do valor e persistência desta flor. E ele disse assim que, mais adelante, e lo que los levou a la victoria foi sua persistência. Em vez de deixar-se abatir por las dificuldades, devemos las consideraram como esmeriles, as pessoas que venceram, saíram vitoriosas ao enfrentar uma adversidade, saíram vitoriosas porque, ao mirar estas dificuldades, la consideraram como esmeriles que sirvem para polir el alma. Então, quando nós estamos passando por uma determinada situação em nossa vida, não devemos pensar, Deus mío, eu estou alejado de Deus, Deus me abandonou, não tenho suerte, minha vida é uma vida de desesperação, nada me sale bem. Porque ele disse que é importante compreender que todos estes aparentes obstáculos de verdade são como esmeriles para, de hecho, fazer com que brilhe sua alma. Isto é importante. ¿Está bem? Então, por favor, e mais adelante, ele disse assim: los persistentes não abandonam seu objetivo, aun quando os demás desistam. Por isso, consigo obter hasta a parte de aqueles que desistiram. Los persistentes podem manter a serenidade e penetrar em el alma del prójimo, aun em circunstâncias em que os outros perderiam a paciência. Aí ele disse assim que não solamente a persistência é importante. Ter persistência é importante. Ele disse: se ustedes, em qualquer circunstância, não se irritam nem se enfurecem, mantendo sempre um espírito de paz, bondade e gratidão, as vozes de seus opositores se transformarão em coros de admiração. Recuerden que a simples persistência não produz o verdadeiro efeito. Solamente a persistência acompanhada de espírito de gratidão. E este espírito de gratidão é a primeira norma fundamental de los praticantes de Seichonoye. Agradecer a todas as coisas do universo. Esta é a primeira prática fundamental de los praticantes de Seichonoye. Mantener a persistência é algo importante. Agora, o sentimento de gratidão é que vai llenar seu coração para fazer com que sua reação delante deste aparente obstáculo seja uma reação de harmonia. Porque se você solamente mantém a persistência e se queda calladito, de repente você explota. Pum! E ao se explotar, você vai usar palavras fortes, palavras de desarmonia, de rancor, e vai generar um estado de enfermidade, de pobreza, de infelicidade. Então, por isso ele disse assim, no segundo relato da experiência, ele habla de uma professora de Seichonoye que comentou, não, em um relato de experiência que ela compartilhou em um seminário, a professora Nobu Morita, e ela, em seu relato de experiência, ela comenta que uma senhora se acercou da professora Morita e lhe disse: mi esposo me maltrata todo o dia, me acusa por qualquer coisa e sempre me disse: não te puedo ver, vete desta casa. Mira, imagine você vivendo uma situação desta. Em sua casa, seu marido chega em sua casa e disse para você:
não te puedo ver, vete desta casa. Que situação difícil, não? E aí ela perguntou à professora. Mira que interessante. Em Seichonoye, aprendemos que a mulher deve obedecer ao esposo. Diga-me, professora, também em este caso, devo ser obediente e ir-me como manda meu esposo? O que respondia a você em esta situação? A enseñanza predica que a esposa deve escuchar a voz do marido como se fuera Deus. E agora este Deus disse, vete, não quero verte mais. Estou enamorado de outra. Aqui não está em livro, pero penso eu, não? E aí, então, em este caso, também devo ser obediente e ir-me? Aí a professora responde desta maneira. De hecho, a esposa deve oír al esposo. Pero eso no significa que deva actuar conforme a las órdenes captadas únicamente por sus oídos carnales. Mira, que diferença. Não é escuchar ou captar as órdenes que escucha los oídos carnales. Lo que deve hacer es oír con los oídos de su imagen verdadera las palabras que vienen de la imagen verdadera de su esposo y actuar conforme a estas palabras. Usted debe comprender que em plano de la imagen verdadera não existe esposo que sienta rencor ou ódio de sua esposa. Por isso, não creia em seus ouvidos carnales quando escute a seu esposo que la echa. Se escute a seu esposo com os ouvidos de sua imagem verdadeira, compreenderá em verdade, ele lhe está dizendo, eu te amo, te quero, eres mi Shakira, se quede comigo, estou aqui querendo-te. Isto é o que ele está dizendo para você em la imagem verdadeira. Pero como escutamos com os ouvidos carnales, ele aqui é algo importante. Há aqui uma diferença em Seichonoye de imagem verdadeira que é diferente daquilo que está manifestado. Então, é importante escuchar com os ouvidos de la imagem verdadeira. Para escuchar com os ouvidos da imagem verdadeira, então, você tem que fazer um exercício para escuchar com os ouvidos da imagem verdadeira. E este exercício é chamado meditação Shinsokan. Porque esta meditação Shinsokan, vocês também podem aprender em nossas reuniões de Seichonoye, em livro Explicações Detalhadas de la Meditação Shinsokan. Há outro livro, Meditação Shinsokan é maravilhosa. E em este livreto é que aprendemos a realizar a prática da meditação Shinsokan. Shinsokan significa contemplar e ver o mundo exclusivo de Deus, ver unicamente Deus, escuchar com os ouvidos del alma, não é escuchar com os ouvidos carnales. Aí, então, depois que você hace a prática da meditação Shinsokan, depois que você hace o momento que você hace a meditação Shinsokan, aí você vai fazer um treinamento. Aí é o que o professor ele habla em este capítulo 13 do livro de los jóvenes. Ele empieza a partir da página 125, ok? E aí, então, em este relato de experiência que estamos estudando aqui com vocês, a professora disse assim para esta senhora, não? Então, por isso, não creia em seus ouvidos carnales. Quando escute a seu esposo, que ele echa. Se escute a seu esposo com os ouvidos de sua imagem verdadeira, compreenderá que, em verdade, ele está dizendo, eu te amo e quero que permaneça sempre comigo. Por esta razão, sempre que seu esposo la rechace, creia firmemente que, em plano da imagem verdadeira, le está pedindo para que sempre esteja junto com ele. E este foi o conselho que a professora Morita lhe deu à senhora.
Dias depois, a mesma senhora buscou a professora Morita para dar-lhe graças. Ela disse que, seguindo seu conselho, se esforçou para ver unicamente a imagem verdadeira de bueno e carinhoso em seu esposo, e começou a tratá-lo com dulçura e bom humor, aun quando ele la agredia com estas palavras ásperas e la echava. Ao cabo de alguns dias, se verificou um surpreendente cambio em seu esposo. Se volvió bueno, carinhoso e gentil. Como podemos ver, através de este exemplo, quando mantenemos hasta el fim la blandura del corazón, de la fisionomía y de la actitud, las personas que no nos querían terminam simpatizando com nosotros. La persistência que hace posible la realización de todas las cosas consiste en mantener de comienzo al fin la flexibilidad de la mente. E a flexibilidade da mente, através de um exercício prático, é justamente manter esta persistência com o sentimento de gratidão. Porque quando mantenemos uma persistência alejada desse sentimento de gratidão, entramos em desarmonia. Porque vai chegar um momento que a mente não vai suportar a situação que está manifestada e se explota, generando cada vez mais desarmonia, desarmonia, desarmonia. Então, por isso, é muito importante fazer este trabalho de exercício da prática da ensinança. Aí, quando aprendemos a realizar a prática da meditação Shinsokan, que está em este libreto, que você vai quedar-se caladito. Pode começar com 10 minutos, 15 minutos, mas é importante fazê-lo, não? Aí você vai fazer e, através da respiração controlada, vai evocar o Espírito de Deus, através do canto evocativo de Deus, e aí vai dizer: em este momento dejo o mundo de los 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Este mundo da imagem verdadeira que predica Seicho Noé é o mundo que Deus criou perfeito. Em Gênesis diz que viu Deus que tudo que criou era muito bueno. É este mundo da imagem verdadeira, que é o mundo da primeira criação que hablamos em Seicho Noé. E ao contemplarmos este mundo da imagem verdadeira, quando terminamos a meditação, que hacemos esta mentalização, depois inspiramos o aire, contemplamos a vida de Deus, llenando todo o meu corpo. Ao terminar a meditação, você vai viver de acordo com a vontade de Deus. Vai receber sabedoria necessária para pôr em prática a ensinança de Seicho Noé, não? Porque se não põe em prática, se queda algo muito vago, sem nenhum resultado na vida prática. Por isso é importante pôr em prática a ensinança. Quando escutamos muitas vezes as mulheres ao escutar em Seicho Noé que a mulher deve escutar o marido como Deus, dizem: Seicho Noé é muito machista. Pero não é isto. É que o professor, o sagrado maestro Masaharu Taniguchi, ao estudar a ensinança de Seicho Noé, ele disse que a mulher representa, em verdade, a parte subconsciente da relação. E o homem, a parte consciente. A parte consciente é a parte automática, que hace as coisas, não? De alguma maneira, está usando a razão para fazer as coisas. E a parte inconsciente é a parte que tem o poder de cambiar. E a mulher, então, representa a parte espiritual. Por isso que o maestro escreve muito, vários livros falando de que as mulheres necessitam cambiar, porque as mulheres são as que detêm o poder do cambio do mundo, porque representam a parte espiritual, a parte invisível. Então, esta senhora de relato, quando ela hizo a meditação e começou a mirar seu marido como hijo de Deus, e você vê por el texto que ela disse, mesmo depois que começou a ser a prática, às vezes o marido continuava fazendo o mesmo. ¿Por que fazendo o mesmo? Porque estava acostumbrado a dizer-te: vete, não quero mais, és uma bruja, não?
Não está aqui em livro, pero penso eu, não? Aí, então, quando ele dizia estas coisas, ela mantinha a persistência e escutava. Ele está falando coisas maravilhosas para mim. É justamente, parece o dia que eu o conheci, que ele passou delante de minha casa e eu mirei a ele e escutei uma música que me vai entregar suas emoções, que me vai pedir que nunca lhe abandone. Aí mirei a ele, escutei a música, me quedei enamorada. E é este homem que, não sei de onde, que passou, por tanto tempo que passou, que desapareceu. Pero agora vou a buscá-lo novamente, porque existe dentro de ele este homem bondadoso, este homem carinhoso. E aí ela começou a ser na prática. E quando ele echava, ela fazia este esforço. Eres hijo de Deus, bondadoso, e fazia uma cara de felicidade. E esta cara de felicidade, de repente, começou a cambiar todo ao seu alrededor. E este hogar se quedou harmonioso, conforme o relato de experiência que ela comentou depois com a professora Morita. E isto é que o maestro nos disse aqui. Ele disse assim: a la gente le es fácil ser persistente em ocasiões favoráveis, com pessoas agradáveis, para realizar serviços agradáveis. Esto todos los podem fazer. Sin embargo, se hacemos solo coisas que todos podem fazer, não podremos ser pessoas fuertes, como as que sobresalen a los demás. Aquele que logra mantener-se apacible ante as ofensas e sereno ante as agressões é superior a las pessoas valientes que reaccionam em forma agressiva a la menor ofensa. Com amable persistência, as pessoas de alma gentil e suave terminam conquistando o coração de seus semelhantes e haciendo de ellos sus aliados. Isto é algo assim importantíssimo. E aqui depois, ele disse, fazer coisas que todos fazem é fácil. Quando todo está bem, é fácil dizer, te amo, esposo, te quero, esposa. Te amo, hijo, te quero, hija. Te amo, jefe, te quero, jefe. Muitas graças, quando tudo está bem. Pero quando todo está uma tormenta, quando todo está parecendo uma tormenta ao seu redor, de que maneira você vai reaccionar? Como todos lo hacen, ou como uma pessoa que crê realmente em isto que predicamos, em la imagem verdadeira que está por detrás de las manifestações fenomênicas. Por detrás de las manifestações fenomênicas existe aquilo que não cambia, que é perfeito. E aí, então, ponemos em prática a ensinança. E, enquanto todos estão em protesta, gritando, echando, falando palavras negativas, nós miramos com persistência, com amabilidade, a vida que flui de Deus através de minha mente e que se manifesta em todo aspecto de minha vida, a meu redor. E mais adelante, a partir da página 127, 130 e poucos mais adelante, o professor, o sagrado maestro, não? Masaharu Taniguchi, ele habla de um relato muito interessante e muito forte, e vou compartilhar com vocês, para que vocês tenham uma experiência bastante maravilhosa, de que quando não desistimos e ponemos em prática a ensinança de Seiichi Noye, as coisas têm que cambiar, para melhor, é claro. E aí ele comenta o relato de uma jovem, e esta jovem, lá em Japão, em esta época, existia uma escola de novias de Seiichi Noye, e sua madre era uma das líderes da Associação Paloma Blanca, que é a associação de senhoras, não, de Seiichi Noye, em Tóquio, na capital de Japão. Enquanto a seu padre não estava em contra de Seiichi Noye, pero tampouco se interessava muito por la ensinança. E ele estava muito tranquilo, porque tinha uma sólida situação financeira, e dizia sempre que o jovem que pretendesse a mano de sua hija
deveria ser rico e graduado em la Universidade de Tóquio, considerada a melhor do país. E a madre, que possuía a fé de Seichonoye, não estava de acordo com este pensamento materialista de seu esposo e tratava de hacê-lo cambiar sua opinião, dizendo: querido, nós não devemos poner restrições basando-nos em nossas exigências egoístas. Se aparece um jovem que Deus deseja que se una a nossa hija, nós devemos aceptá-los de todo o coração, sem importar com a situação material, econômica. Sin embargo, como o padre de la joven continuou insistindo de que sua hija solo se casaria com um jovem rico e graduado em la Universidade de Tóquio, a esposa resolveu não contrariá-lo, e já que Seichonoye ensina que a mulher deve ser dócil ao esposo, e passado algum tempo, apareceu um pretendente que llenava os requisitos citados, e o matrimônio foi realizado. Pero luego se supo que a família do jovem também se interessava solo por el dinheiro de la família de la joven. Em outras palavras, não se interessavam por la joven, sino por su dote. Isto nos mostra que realmente os semelhantes se atraem. Em Seichonoye, nós também estudamos, ¿no?, as leis mentales. E aqui, então, o maestro disse que os semelhantes se atraem, é uma lei mental. Das e recibirás, é uma lei mental. Aparece que aquilo que reconhecemos é uma lei mental. Então, como o papá tinha este desejo de que vai aparecer para minha hija um jovem rico, alguém captou esta vibração do papá e também vino interessado solamente em el dote de sua hija. E aí, então, ao constatar que a dote de la joven não era tão grande como se esperava, a suegra começou a demonstrar abertamente seu desagrado. Todo lhe servia de pretexto para maltratar a nuera. Em aquela época, o Japão estava em meio da Segunda Guerra Mundial e o governo havia restringido a venda de roupas luxuosas. E aí, então, haviam festas que necessitavam estar com roupas luxuosas. E eles eram invitados e a suegra dizia para ela: mira, por que você não vai buscar roupas luxuosas em sua casa? Não? E era um inferno na vida. Ve a casa de tus padres e traz tus roupas. Ela sabia que a nuera não poderia consegui-las, pois as tiendas não vendiam tales artículos de luxo, seguindo as medidas da época traçadas por el governo. Decía aquello solo para ofenderla. No obstante, a paciência e a docilidade da nuera, a suegra continuava agredindo-la com palavras crueles. Aí um dia disse: mira, se piensas que permiti este casamento porque me agradavas, está totalmente equivocada. Eu estava interessada em sua dote, que pensei que era grande, juzgando a situação financeira de seu padre, pero me equivoquei. E aí, então, na época, dizia que se a suegra enviasse a nuera de volta à casa, o pouco que a nuera trajo, tendria que regressar com a nuera. Então, ela disse: vou fazer de sua vida um inferno hasta que regresse por sua vontade a sua casa. E se me vou por minha própria vontade, tenho que deixar aquilo que trajo de minha casa para eles. Mira que situação horrível. Que situação difícil passava esta jovencita que vivia justamente de acordo com a ensinança de Seichonoye, que creía muito na ensinança de Seichonoye. Aí então, em aquele momento, a mamá foi buscar uma orientação e pediu ao sagrado maestro Masaharu Taniguchi uma orientação. E o maestro disse assim: bueno, vou a orar para saber a la vontade de Deus e amanhã lhe darei a resposta. E o dia seguinte era domingo e o maestro foi a fazer uma conferência em Salão Nobre da sede central de Seichonoye em Japão, em Tóquio, na época. E aí então ele disse: conhecem
o processo de forjamento das espadas de mais alta qualidade? Em primeiro término, se funde um pedaço de hierro em um horno a alta temperatura e se obtém uma barra de hierro. Essa barra é levada a um horno incandescente e quando queda roja como a brasa, é retirada e golpeada vigorosamente. Quando começa a enfriar-se, se la coloca novamente em el horno para depois continuar golpeando-la. Depois de retirar várias vezes, esta ação é repetida muitas vezes. Sin embargo, essa lâmina 1 é oscura, llena de marcas deixadas por el mazo de hierro. Esta todavia não está lista, não é uma espada. Então você tem que golpear e echar novamente em el horno, sacar del horno, golpear e depois empieza a passar um esmeril. Aí, quando vai tomar a forma de espada, ela está todavia áspera, com muita aspereza. Então, novamente vai passando os esmeriles, hasta que se queda uma espada hermosíssima e se queda lista. Então, o maestro disse isto em la charla, e la mamá escuchou esta explicação do maestro e falou para a hija. E disse para a hija, você está passando por este processo também. E a aparente manifestação da suegra, com estas palavras tão duras para você, é um esmeril que está de verdade fazendo seu trabalho para hacer brilhar sua alma. Não é para quitar nada de você, não é para sacar nada de você, não é para golpear a você, para hacer sofrer a vida bendecida de Deus que habita em seu interior. Então, por favor, a mamá disse à hija, mantenha sua fé, mantenha seu amor, e seguramente isto vai cambiar. E de hecho, creio que a jovem senhora, começou a praticar a ensinança de Seichonoye, começou a pôr em prática o ensinamento de Seichonoye em sua vida, e aí a suegra cambiou, a situação que ela vivia dentro deste hogar cambiou, e aí então o maestro disse que quando nós enfrentamos esta aparente dificuldade com esse espírito de persistência, de amabilidade e com sentimento profundo de gratidão, seguramente tudo vai cambiar. Então, por favor, não se preocupe, não se agarre ao sofrimento aparente que está manifestando agora. Isto é solamente um esmeril para hacer brilhar sua alma, que é alma compartida de Deus, é vida de Deus. E adelante, em capítulo 13, o professor ele disse assim, querido, este capítulo 13 é a página 139. Queridos leitores, por mais amargas e duras que hajam sido suas experiências em el passado, não permitam que sua mente se aferre a elas. Todos necessitamos transcender o fenômeno que se manifiesta a nossos olhos, superar as dificuldades e mirar só o êxito que, em verdade, já nos foi dado no mundo da imagem verdadeira. Pode ser que, a lo largo de suas vidas, hajam fracassado ao tratar de conseguir algo que desejavam, como, por exemplo, a realização de um projeto, o êxito em um exame de ingresso, o amor de alguém a quem queria de todo o coração. Pero não devem ter sua mente indefinidamente presa a esses fracassos ou errores, nem quedar-se sem ganas de prosseguir em la luta, pois os que assim actuam não passam de ser pessoas medíocres. Os verdadeiros hijos de Deus são fortes e jamás se aferram a los fracassos sofridos. As dificuldades são buenos exámenes para provar a capacidade del hombre hijo de Deus. E é esta capacidade del hombre hijo de Deus que nós, como membros da família Seichonoye, como praticantes da ensinança de Seichonoye, devemos exercitar todos os dias em nossa vida, através de
de la lectura de las revistas, de los libros, de la práctica de la meditación Shinsokan, de la lectura de la Sutra Sagrada, Lluvia de Néctar de la Verdad, en gratitud a nuestros antepasados, de hacer el bem ao prójimo, de invitar ao prójimo para participar também, ahorita, por exemplo, de nossas reuniões virtuais. No próximo dia, martes, vamos estar aqui no horário de Brasília, a las 3 da tarde, para fazer esta reunião virtual. Então, fazer algo de bueno ao prójimo, infalivelmente vai manifestar Deus em nossa vida. Deus é amor. E quando vivimos em amor, todo cambia em nossa vida para melhor, ¿ok? Então, muitíssimas graças a todos vocês. Vamos manter a persistência, a amabilidade e o profundo sentimento de gratidão todos os dias de nossa vida, que somente coisas buenas vendrão. Muitas graças a todos vocês por la participação. E ahorita temos algumas informações com o professor Reinel, e pronto regresso para responder algumas perguntas que foram hechas por vocês. Muitíssimas graças. Deus os bendiga. Muitas graças. Muitas graças. Que bendição, não poder estar participando com vocês em este dia maravilhoso para estudar a maravilhosa filosofia de vida de Seicho Noye. Agora vamos responder algumas perguntas. A primeira está assim: ao fazer o culto a mis antepassados, a oração de gratidão a mis antepassados, puedo oferecer-los a leitura de livros de la verdade de la vida ou outros livros de Seicho Noye em reemplazo de la Sutra Sagrada? Bueno, nós generalmente hacemos as duas coisas. Hacemos a leitura de la Sutra Sagrada. Terminada a leitura da Sutra Sagrada, oferecemos um capítulo, uma pequena parte, um trecho do livro que você vai ler e explicar para os antepassados. Está bem? O importante é expressar a gratidão a eles. Ler a Sutra Sagrada em livro Melhore seu destino orando por seus antepassados. O maestro escreve, o professor Masaharu Taniguchi, que é nosso maestro, fundador de Seicho Noye, ele disse que não existe nada mais importante, a expressão de gratidão mais grandiosa que hacemos para nossos antepassados é oferecer a eles a leitura da Sutra Sagrada. Então, hacemos isto e depois invitamos para que escutem uma parte do livro La Verdade em Orações, um canto em alabança ao Bodhisattva que refleja os sonidos do mundo. Leemos uma oração de mis orações, uma parte de La Verdade da Vida e outros livros de Seicho Noye. Está bem? Não há nenhum problema. Ok? Pero é importante ler a Sutra. A segunda é uma pessoa que diz assim: tenho mais de 7 décadas de idade. Desde temprana idade sufro de indigestão estomacal, halitoses, amargor em la boca, gases. Estes malestares algumas vezes calma e logo continua. Quando era niño, dormia com minha abuela e sentia o mal aliento forte que tinha. Minha abuela faleceu quando eu tinha 15 anos de idade. Bueno, generalmente problemas em estômago. Estômago diz que é a segunda cara. Quando nós não aceitamos muito alguma situação que vivimos e quedamos com a cara feia, às vezes refleja no estômago. Então, mira, a situação que você disse, que estava aí com sua abuelita e sentia o mal aliento de ela, aquilo se quedou também em sua mente como uma maneira de juzgar a minha abuela. Me quedei enojado com esta situação. E isto, de alguma maneira, generou em você uma enfermidade. Então, para curar esta enfermidade, você vai fazer a oração que se encontra em este livreto Meditação Shinsokan, que é a oração de perdão, de reconciliação. E ofereça a sua abuelita:
Abuelita querida, eu te perdoné, tu me perdonaste, te amo, te quero muito. Perdóname por sentir este rechazo em aquele momento. Eu não sabia que tu eres vida de Deus, que me amava profundamente, abuela. Te amo muito, te quero. Muitas graças, muitas graças, muitas graças. Seguramente, você fazendo esta oração, mais ou menos umas 30, 50 vezes ao dia, hasta cambiar a situação. Você vai, de repente, quando você começar a ser, de repente, ahorita, se você começa a ser, você já vai sentir uma coisa maravilhosa dentro de você. Por quê? Porque você está simplesmente iluminando a mente que rechaçou esta atitude da abuelita. A abuelita não hizo por mal, te queria muito, não? Eu também sou filho de minha abuela, e minha abuela hizo de todo para mim. E eu também, como um filho que não compreendia muitas vezes o amor de minha abuelita, la hizo sofrer muito. Aí, quando conheci a ensinança de Seichonoye, a primeira coisa que hizo foi reconciliar-me com minha abuela, pedir perdão. Perdona minha abuelita por ter me amado tanto e eu não compreendi a grandiosidade de seu amor. Perdóname, perdóname. E aí, então, as coisas começaram a cambiar em minha vida. Então, pido a você também que, por favor, haga lo mesmo, ok? Com bastante amor, pode ser a prática da oração para perdonar, que tudo isso vai cambiar seguramente, ok? Deus lo bendiga. Muitas graças. E aí, há uma outra que diz: sou Natalie. Mi hijo de 8 anos tem problema com seu oído direito. Se le hincha e supera pus. Supura pus. Já le han operado 2 vezes. Creímos que já estava bem, pero se ha vuelto a reproduzir e disse agora o médico que tem um bulto em la cabeça. Ruego, por favor, que me digam o que puedo fazer. Bueno, para Natalie, la mamá que está tão preocupada com seu hijo. Los oídos de su hijo, en la verdad, representam sus oídos. El oído derecho de su hijo representa uma relação com mulher, uma situação que ustedes viveram dentro de hogar, com uma mulher, talvez com a suegra, com a mamá, algo que usted não quis escuchar, que rechaçou muito e quedou muito enojado com esta situação. Então, o oído del hijo, ou então a pelea entre parejas, e o hijo escucha a mamá que se queda muito triste com alguma situação que viveu aí com seu marido, com seu esposo. Então, o hijo e a esposa não querem escuchar. O hijo, como um ángel, está mostrando para você: mamá, escute, como o relato que falei na primeira parte. Escuchar com os ouídos del alma, não é escuchar com este ouído carnal. Escuchar com os ouídos del alma é justamente reverenciar seu esposo como Deus, reverenciar seus suegros como Deus, reverenciar papá como Deus, mamá como Deus. Então, haga também oração para perdonar, para seu papá, seus padres, seus suegros, a seu marido maravilhoso. E também, quando seu filho se acostar, você vai ler. Quando ele se quedar dormido, você vai ler em la cabeceira, la sutra sagrada, Juva de Néctar de la Verdade. E quando terminar a oração da sutra sagrada, você afirma: tu eres hijo de Deus, eres perfeito, és saludável, perfeito, maravilhoso, papá te ama muito, mamá te ama muito. E seguramente ele vai estar curado. Está bem? Graças por fazer a pergunta. Há uma outra, que é uma pessoa que, mira, interessante, que recém me falaram de Seichonoye. Que bendição. Muitas graças por estar aí conosco, participando da ensinança de Seichonoye. Ojalá encontre a luz em esta filosofia. Seguramente. Tenho problemas com as rodilhas. Já me han operado uma, estando pendente da outra. Também tenho um dolor agudo em la espalda esquerda, desde há 2 anos. Quisiera alguma orientação, por favor. Bueno, o lado esquerdo representa o homem.
Então, se o lado esquerdo representa o homem, haga uma reflexão profunda de sua relação com este lado esquerdo que representa o homem. Aí se houve também algum rechaço, alguma situação que você não aceitou de alguma maneira, se quedou muito enojada com algo, você vai arreglar esta situação. Você está conhecendo o Sechoné recém, então não sei se você tem já a Sutra Sagrada, Lluvia de Néctar de la Verdad, ou o livreto de la Meditação Shinsokan. Se não tem, por favor, pida para a pessoa que indicou para você esta filosofia maravilhosa, diga, por favor, necessito urgente de uma Sutra Sagrada. E aí, em la Sutra Sagrada, aqui no início da Sutra Sagrada, há uma oração que quero que você haga mas 4 vezes ao dia, hasta que cambie a situação, que se chama Revelação Divina del Iluminador de los 7 Candelabros, que diz, reconcília-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando te reconcilies verdadeiramente com todas as coisas do céu e da terra, todo será tu amigo. E termina esta oração, justamente esta revelação, revelação divina de la noche del 27 de setembro de 1931. Você vai ler e llenar seu coração de um sentimento profundo de gratidão. Aí depois, você agarre aí uns frijoles que tem em sua casa, 1 quilo, e vai dizer, papá, muchas gracias, mamá, muchas gracias, papá, muchas gracias, mamá, muchas gracias. Se tem suegro, suegra, suegro, muchas gracias, suegra, muchas gracias, mi vida, muchas gracias, com 1 quilo de frijoles, por uma semana, não? E depois pode comer os frijoles, não vai echar, não? E você vai fazer isto, expressar um sentimento profundo de gratidão à vida que habita em seu interior. Seguramente vai desaparecer esta situação. Está bem? Seguramente. Muchísimas gracias. E a última pergunta desejo orientação para uma pessoa de sexo feminino, viúda de 76 anos, que foi diagnosticada com hérnia cervical. Segundo os médicos, necessita urgente operação. Desde já muito agradecido por sua orientação. Bueno, esta persona, há um livro do maestro chamado La Felicidade de la Mujer. E este livro, La Felicidade de la Mujer, diz que todo tipo de hérnia significa algo que está oculto. Então, de repente, esta pessoa, esta senhora, tem algo dentro de seu coração oculto, que ela está agarrada muito a ela, que lhe hace sofrer, em passado, la hizo sofrer muito. Então, em este livro, La Felicidade de la Mujer, ele diz, quando temos desejo de ocultar algo, este algo de ocultar manifesta-se como hérnia. Então, como é cervical, é generalmente muito vinculada a algo familiar, a algo da família, alguma desarmonia familiar que esta senhora viveu aí em sua experiência de vida, não? Então, queria pedir a você que vá orientar a ela, que diga a ela, não, para agarrar uma hojita e lapiseiro e começar a escrever em esta hoja todos os sentimentos, não, malos, feios que ela tem, recuerdos malos da vida, tristezas, decepções, pérdidas, todo, ponga em la hoja. E depois que poner em la hoja, transferir tudo isso em la hoja, decirle que ponga entre as manos e diga uma oração simples: eu perdono a todos os hechos que passei em minha vida, todas as pessoas e coisas e hechos também já me perdonaram, e agora renasço para uma nova vida. Graças. Aí queima a hoja, e aí pode ler a Sutra Sagrada, Lluvia de Néctar de la Verdad. Seguramente ela vai renascer para uma nova vida, llena de felicidade, de gratidão, e seguramente vai ter muitas alegrias. Está bem? É importante quitar
esta tristeza que ela tem dentro do coração. Aí pode regalar a ela também umas revistas de Seichonoye para que ela empiece a ler. Decirle, em primeiro lugar, ponga em la hoja e perdone a si mesmo, perdone pessoas, coisas e hechos, queima la hoja, lê a Sutra Sagrada e invite a esta senhora para que ela também empiece a escuchar, a participar de nossas conferências virtuais. E vocês também, que estão nos vendo hoje, por favor, invite, ¿no?, mais e mais pessoas para o dia martes. Já vamos ter outra charla maravilhosa. Então, em dia martes, vamos invitar mais e mais pessoas para que entrem neste canal do YouTube de Seichonoye Espanhol e venga compartilhar com nós este momento maravilhoso. E é algo tão rápido, não? Por exemplo, agora já terminou o tempo da charla, das perguntas. Então, é algo muito rápido. E as pessoas que participam, e nós temos assim resultados maravilhosos, as pessoas estão escrevendo muito, dizendo que estão muito contentas por participar com nós de la enseñanza de Seichonoye, de conhecer a filosofia de Seichonoye. Agora mesmo respondemos aqui uma pergunta de uma pessoa que recém conhece Seichonoye. Mira, é porque seguramente também um agradecimento muito importante a todos os nossos dirigentes, professores, divulgadores, que estão fazendo esse trabalho, não? Todos os dirigentes divulgando a ensinança e invitando para que mais e mais pessoas participem conosco desta filosofia maravilhosa de Seichonoye, ok? Então, quero agradecer a cada um de vocês, e em especial a vocês que estão hoje pela primeira vez, a todos nossos amigos dirigentes de toda Latinoamérica, de Espanha, e todos que estão aqui. Há também pessoas de Brasil hoje vendo esta reunião. Muitíssimas graças a cada um de vocês. Deus os bendiga, que sejam muito, muito felizes. E este momento que estamos vivendo é muito especial para nós. E como vengo falando para nossos amigos, que nós em Seichonoye temos várias academias de treinamento espiritual, onde reunimos pessoas para participar de seminários e quedar aí vivendo, não, alguns dias a maneira de viver de Seichonoye, estudando esta doutrina maravilhosa. Pero a academia mais grande em nossa vida é a academia chamada Nuestro Hogar. Em Nuestro Hogar é que vivem os mais grandes maestros que estão aí para nos ensinar a matéria mais importante da vida, que é a matéria do amor. Por lo tanto, por favor, não perda a oportunidade de, no dia de hoje, manifestar este amor para a pessoa que está a seu lado agora, com você participando desta reunião. Mire para esta pessoa ahorita e diga a ela: muitas graças por ser meu esposo. Muitas graças por ser minha esposa. Muitas graças por ser meu filho. Muitas graças por ser minha hija. Muitas graças por nossa família. Te quero muito, te amo muito. E abrace carinhosamente a pessoa que está a seu lado. Seguramente Deus vai manifestar-se através deste gesto maravilhoso e você vai sentir esta presença de Deus em sua vida. E sentir Deus é manifestar alegria, gratidão, saúde, prosperidade e uma vida repleta de bendição. Muitíssimas graças a todos vocês e que tenham um dia maravilhoso. Muitas graças, muitas graças.